hoje é o professor Geusius Coutinho. Ele é professor e é psicólogo. E ele vem conversar conosco sobre uma temática bem necessária e oportuna. Pensamentos negativos e crenças limitantes na pandemia. Eu vou ler o currículo do professor Geusius para vocês. Geusius Coutinho é licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas, graduado em Psicologia pelo Centro Universitário Luterano de Manaus, especialista em Biociência do Desporto pela Universidade Federal do Amazonas e em Psicopedagogia Clínica e Interdisciplinaridade pelo Centro Universitário Luterano de Manaus, mestre em Ciências da Educação pela Universidade Americana Assunção. Boa tarde. Boa tarde. Atuou como chefe do Núcleo de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação, de 90 a 92, gestor do Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, de 92 a 2000, gestor do Colégio Amazonense Dom Pedro II, de 2000 a 2005, atuou como professor nas seguintes instituições: SEDUC, Centro Universitário Luterano de Manaus, Faculdade Newton Lins, Centro Universitário do Norte e Universidade Federal do Amazonas, dentre outras instituições que atuou como psicólogo. Destacamos aqui a unidade socioeducativa da Guimar Feitosa. Então, professor, para fazer as honras da casa, eu tenho duas alunas aqui na nossa equipe, que é a professora Érica Murim e a professora Ireide Coelho. Então, elas foram suas alunas e elas que vão comandar, né, esse momento do senhor conosco, né? Então, fique à vontade. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo, né? Quando a professora Ireide fez o contato primeiro com o senhor, né? E ela me passou para fazermos os testes, né? De conectividade. E quando eu vi o seu nome, já me surpreendi, né? Fiquei com uma surpresa boa, porque, como a professora Dina falou, no período que o senhor foi gestor do colégio estadual, eu fui aluna, né? E tenho lembranças muito boas dessa época. Então, fiquei muito surpresa, muito grata, muito feliz de tê-lo aqui, de tê-lo conosco nesse momento, para compartilhar essas ideias, né, esses conhecimentos. Então, seja muito bem-vindo e, professor Ireide, dar uma palavrinha, senão a gente já passa a palavra para o professor Geusius. Boa tarde, professor Geusius. É um prazer enorme te rever depois de tantos anos. Fui sua aluna, creio que na década de 70, final de 70, aí eu fazia ainda um ginásio, né? Eu lecionava biologia. Na época que nós tínhamos que resolver aqueles problemas genéticos complicadíssimos, onde os ratos nem nos deixavam dormir, né? Tanta preocupação para solucionar, que as respostas, creio eu, que só o senhor mesmo que tinha. Então, é um prazer encontrá-lo agora. Sinta-se à vontade. Obrigada por Prazer é meu. Prazer é meu. A Ireide, ela... Está me ouvindo? Falhou um pouco quando o senhor falou a Ireide. Se eu puder repetir. Ela tinha um apelidozinho, foi isso que eu perguntei. Ou não? Um apelidozinho carinhoso, acho que eu estou tentando me lembrar da época de Solon de Lucena. Não é Coelhinha, não, Coelhinha? Deus no abraço. É isso mesmo, professor. Isso mesmo. Não, era outro. Eu posso dizer, Cris? Eu posso dizer? Isso, Birel. Pode. Que bom.
Prazer em revê-la. Certo. Podemos começar, então? Podemos. Não sei se vocês estão me ouvindo? Sim, ouvimos o senhor bem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Trabalhos nesse período de pandemia, sobre esse tema com outros grupos de outros professores, alguns da CEMED, alguns da SEDUC, enfim, porque realmente essa tal pandemia nos pegou totalmente de surpresa, né? Eu acho que eu não imaginei que um dia na minha vida ia passar por isso. E mesmo a gente, no exercício da profissão de psicólogo, a gente também é ser humano e às vezes não consegue elaborar bem certos eventos. Então nós começamos a fazer alguns estudos, né, sobre alguns temas que pudessem de alguma forma minimizar, né, esse momento, porque realmente você estar confinado compulsoriamente numa situação em que você não tem nenhuma participação, isso mexe, com certeza, com as nossas emoções. Então, eu fiz alguns estudos, né, sobre isso e coloquei à disposição de alguns colegas professores, né, como eu disse, da CEMED, da SEDUC e algumas pessoas de forma particular, até no atendimento. E a gente quer começar com vocês do início para que a gente, até como professor, né, seja o mais didático possível para o que vocês podem absorver para que vocês utilizem no dia a dia, ok? Então, assim, nós fizemos essa propositura dos pensamentos, porque, assim, pensamentos negativos, porque na nossa estrutura mental, o que nos diferencia dos outros animais são algumas funções, certo? Então, nós temos, dentre as nossas funções, os pensamentos, a memória, a percepção, a linguagem, enfim, uma série de funções mentais que nos diferenciam dos outros animais, por isso nós somos racionais, e eles não. Então, veja, o pensamento de todas as funções mentais, eu entendo como seja a função mental mais nobre, né? Porque ela regula muitas coisas, tá certo? Dentro da abordagem da terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, existe uma tríade que ela é muito, muito próxima uma da outra e que se confirma. O pensamento, as emoções e regula o resultado ou o teu comportamento. Observe no dia a dia. Da forma como você pensa, você sente e age. Isso é normal. Ok? É assim nós seres humanos. Então, assim, nós vamos começar falando de crenças que elas que dão origem aos pensamentos negativos ou não, de forma consciente ou não também. O que significa? O que são essas crenças? As crenças, na verdade, é aquilo que nós encaramos como verdade absoluta. Aquilo que para nós nós encaramos como uma verdade, aquilo que a gente acredita. E a gente coloca em prática no dia a dia. Tá certo? Eu não vou, assim, falar de todas as crenças, mas assim, eu elegi duas crenças que eu acho importantes para a gente fazer uma abordagem rápida e depois, se vocês conseguiram entender de alguma forma, ou se tem alguma dúvida, para que a gente possa esclarecer. Então, as crenças que nós chamamos na psicologia
cognitivo-comportamental, que é a abordagem terapêutica que eu trabalho, né? As crenças limitantes, elas são as verdades que encaramos como verdades absolutas. E elas que dão origem, como eu disse, aos nossos pensamentos. Ok? Então, eu elegi como duas importantes crenças, que são as crenças hereditárias e as crenças pessoais. Ok? O que significa isso? Vamos traduzir. As crenças hereditárias são aquelas crenças baseadas na forma como a gente foi criado. Ou seja, as ideias e os observamos, né? E reforçamos durante a nossa vida. Por exemplo, no ambiente familiar. Né? Muitas vezes nós recebemos e temos como verdade algumas coisas que nós vemos dentro da nossa família, dos nossos pais, como eles se comportam. Então, por exemplo, uma criança que nasce, uma criança que cresce, por exemplo, observando que existe um relacionamento muito conflituoso entre pai e mãe, né, entre seus pais, é bem possível que na fase adulta ela tenha muita dificuldade de estabelecer relacionamentos amorosos, porque ela entende que relacionamento afetivo, porque ela viu isso na família, é aquele relacionamento conflituoso. Tá certo? Então, isso, né, são aquelas verdades que nós temos como verdades absolutas. Tá ok? Tá? E há outro tipo de crença que eu vou colocar para vocês, são as nossas crenças pessoais. E quais são as crenças de vida, né? São as experiências que nós vivemos no dia a dia. E que passamos a acreditar que aquelas experiências elas são únicas e verdadeiras. Não é? Por exemplo, voltando à mesma questão do relacionamento amoroso. A gente, quando tem um relacionamento amoroso, digamos, muito conflituoso, é possível que eles comecem a gerar em nós alguns bloqueios. É bem possível, porque aquilo, para aquela pessoa que formulou um pensamento negativo sobre relacionamento, ela crê, ela fica meio receosa e acredita, crê que todos os próximos relacionamentos serão assim. Então, minha gente, isso que são crenças. Claro que tem uma série de outras crenças que isso você só... E isso só quem faz é quem trabalha, o psicólogo que trabalha dentro da abordagem cognitiva comportamental e um psiquiatra que também trabalha com terapias com essa abordagem. É da abordagem exclusiva cognitiva comportamental, onde o pensamento está relacionado com o sentimento, está relacionado com o seu comportamento. Então, isso são as crenças. É aquilo que nós acreditamos e internalizamos como verdades absolutas. Aquilo é verdade. E, assim, para você, eu creio nisso, não, para mim tem que ser assim, não há outra forma. E quando você se prende muito a essas questões, eu recomendo profissional, preferencialmente um psicólogo com esse tipo de abordagem. Por quê? Porque, primeiro, o psicólogo não usa medicação, né? Então, você vai discutir algumas de suas crenças com um profissional que, em verdade, vai te ouvir e vai te colocar em dúvida, porque ser psicólogo é a arte de você transformar a certeza em dúvida, a certeza em dúvida, né? E fazer com que você faça uma discussão como se consigo mesmo, tá certo? Nós utilizamos algumas
técnicas para você, digamos assim, desmistificar essas crenças, colocar em dúvida, né, tudo que você crê como sendo verdadeiro. Quando a gente imagina que uma verdade ela seja absoluta para sempre, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Eu vou falar de mim pessoalmente. Eu gosto particularmente de quando tem um paciente, eu gosto de discutir todo o processo terapêutico, a queixa que o paciente vem apresentando, né, para que ele entenda perfeitamente aquilo que a gente vai discutir. E eu faço logo nos primeiros atendimentos. Então, é importante para o paciente que ele consiga compreender, e o psicólogo seja o mais didático possível, né, que a psicoeducação, né, ou seja, a educação da mente, ela é de forma que o paciente se sinta completamente à vontade, tranquilo, sabendo como vai ser direcionado, como vai ser conduzido, e você não terá nenhuma dúvida. E isso, eu acho, aí vem da questão de ser professor, quando eu digo eu acho, eu digo eu entendo, né? Deve ser na sala de aula. A gente tem que procurar despertar no nosso aluno a maior confiança, tá certo? Então, assim, quando eu passo por um processo desse de pandemia, de confinamento, de isolamento social, como foi colocado, uma palavra bonita, né? Então, assim, é muito importante que eu tenha, de toda forma, um acompanhamento, mesmo que seja virtual, mesmo que não seja presencial. E, assim, eu sugeri, numa dessas lives que eu fiz, que é muito importante que a gente ligue para um amigo só para saber como é que ele está. Não custa nada. E aí você vai discutindo, olha, eu estou fazendo isso, por isso. É muito bom a gente saber que as pessoas se preocupam com a gente. Não é? Você liga para saber, olha, Irene, está tudo bem contigo? Eu ia dizer bem, mas não acabei não dizendo, mas tudo bem. Está tudo bem? Vai conversa fiada, não custa nada. Então, isso é o processo de psicoeducação. Quando você começa, de toda forma, tomando ciência de tudo que vai ocorrer no processo. Você tem que ficar absolutamente ciente e tranquilo de que, na verdade, isso vai acontecer. E durante o desenvolvimento da terapia, você vai observando. Não é? Olha, por exemplo, uma coisa que eu bato muito. Muita gente acha que consultar o psicólogo tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem trata de doido é psiquiatra. Ele trata com medicação. O psicólogo, ele não deve, não pode, é antiético, ele está ferindo o seu código de ética, ele não deve fazer nenhum tipo de medicação para ninguém. Ele tem a obrigação, se ele receber um paciente que está tomando uma medicação, que foi recomendada pelo médico, ele tem a obrigação, quais são os resultados dessa medicação. Que ela pode interferir no teu trabalho, mas não em fazer nenhum tipo de medicação. Então, é muito importante que todas as pessoas tenham, digamos, eventualmente uma discussão quando eu digo assim, um embate, um diálogo com um psicólogo, a fim de que os seus problemas do dia a dia, na escola, com o marido, com a mulher,
com a CEMED, com o governo, enfim, com dinheiro, com essas coisas do dia a dia que te trazem a aflição, né, que representam para ti uma ameaça, que é chamado de ansiedade. Ansiedade é um sentimento que ele é saudável. Claro, dependendo Mas, assim, a ansiedade, ele é um sinal de alerta, que o corpo recebe de que tem alguma coisa que está sendo ameaçadora para ele. Você quer ver um monte que seja só fazendo uma parte, que seja ansiedade? Quando vocês foram defender os seus TCCs, se é que houve defesa, aqueles que tiveram defesa, o mesmo antes de qualquer avaliação, não existe aquela aflição, aquela angústia inicial. Hoje é prova. Hoje é prova do professor Jesus, meu Deus. Desculpa. Aí fica ansioso. Então, a ansiedade é exatamente isso. É um alerta que nós recebemos para que a gente fique atenta. Agora, é claro que, dependendo do nível de ansiedade, ela pode se tornar patológica e tem alguns transtornos, e tem o transtorno de ansiedade generalizada, tratada com medicação e com técnicas da abordagem cognitivo-comportamental. Bom, isso é a psicoeducação. É a orientação correta do que está acontecendo. Tudo bem? Alguma dúvida? Essa é uma das técnicas que a gente trabalha. A outra técnica que eu trabalho, o exame de evidências. O que significa dizer exame de evidência? Como eu disse, as crenças nos levam a crer determinadas coisas como verdades, ok? Muito bem. Mas qual é a evidência? Qual é a prova que você tem que isso é verdadeiro? Então, a função do psicólogo é aplicar o exame de evidências a fim de que aquela verdade que você tem como absoluta, como verdadeira, como irrefutável, você começa. Então, essa é uma das técnicas também utilizada pela terapia cognitivo-comportamental para que você comece a transitar no espaço da dúvida com aquilo que você tinha tanta certeza, não é verdade? Então, essa é uma outra técnica que nós usamos para desmontar, digamos assim, para colocar em dúvida essas verdades absolutas. E a outra técnica que eu também trabalho, existem várias, eu vou citar essas três, para a gente ficar nas três, e depois vocês, eu deixo à vontade para que vocês façam algum questionamento sobre esse tema. Tá? A outra é aquela chamada flecha descendente. Tá certo? Como é que ela é aplicada? Claro que ela está aplicada dentro de uma terapia, como eu disse, dentro da abordagem cognitiva comportamental. Então, é função do psicólogo penetrar, se aprofundar cada vez mais nessas verdades verdadeiras e provocar reflexões. Isso aqui é assim, tá? Mas por que é assim? Porque é assim, sim, mas por que é assim? Então você vai aprofundando, até você não ter mais resposta. Por exemplo, eu estou com medo, eu estou ansioso por conta da minha possível contaminação. Por que eu vou ser contaminado pelo vírus, por esse vírus do corona?
Tem pessoas que fez disso uma paranoia verdadeira, né? Na realidade, assim, muitos dos nossos problemas se deu por conta de... Eu também cheguei a ficar assim. Eu cheguei a ficar assim. Por isso que eu estou dizendo para vocês. Sim, mas por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão temeroso? É porque as informações são... E como é que eu posso fazer para alterar isso? Vou tendo que buscar mais informações. Mais informações de onde? Que aí já surgiram as fake news. Os canais tais. Enfim, a flecha descendente é a forma que você tem de aprofundar cada vez mais as reflexões sobre as perguntas no decorrer do processo. Ok? Isso é que é a técnica chamada de flecha descendente. Tudo bem? Então, minha gente, eu espero que vocês tenham entendido o que significa crença limitante. E eu quero dizer o seguinte, essa é uma nomenclatura da terapia cognitivo comportamental, que é uma abordagem clínica, ok? Isso você vai ver a ser aplicado dentro de um consultório de uma pessoa que tenha esse tipo de abordagem. E eu digo uma coisa para vocês, que mais me deu chão, porque é coisa que me faz... Por exemplo, assim, vamos levar para o campo da escola, usando uma dessas abordagens. Por que esse aluno... eu ouvi muito, né, na minha época de professor e diretor, os alunos não... Muito bem. Por que eles não querem nada com a história do Brasil? Por que eles não querem estudar? Eles não querem estudar porque eles... Sei lá, você responde assim, porque eles têm uma família que não ajuda, é uma família que não tem uma cultura acadêmica. Ele é filho de pais analfabetos, digamos assim, né? Sim, mas porque ele é filho de pais analfabetos, ele tem que não gostar de estudar? Entenderam como é que é? Essa é a técnica, você vai questionando, porque assim, é muito fácil para nós professores, e aí um trabalho do psicólogo, dizer assim, não, as notas estão baixas porque os alunos não estudam. Ok, por que eles não estudam? Eles não estudam porque eles não gostam de estudar. Mas por que eu não trago para mim, não é, como profissional, um pouco da responsabilidade? Será que eu não tenho culpa nisso? Eu não estou dizendo que tem, eu estou dizendo que é uma reflexão. E isso, a técnica da chamada flecha descendente, ela proporciona ao professor, aliás, ao terapeuta, a provocar essas reflexões. Então, a mesma coisa se aplica nessa pandemia. Quando eu comecei a perceber que eu estava numa paranoia de contaminação, eu comecei a tentar entender algumas coisas. E eu não sei nem se vocês conhecem, mas assim, um determinado momento, eu recebi uma ligação de um amigo meu, mais um amigo meu, que hoje é médico, porque eu apareci com uma dor no meu pé, e ele é médico... É o Paraná, eu esqueci agora a especialidade dele, mas é o doutor Eduardo Ditzel. E passou um tempo, aí quando foi um dia ele me ligou, e como é que tu está? Ei, velho, me chama de velho, né? Até parece que ele é novinho também, né? Sei, velho, tá tudo bem? Tá. Como é que está aquele problema? Eu disse, rapaz, tá assim, 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 assim. Então, só o fato dele ter se importado comigo, aquilo já me deu assim, um certo alívio. Da minha ansiedade de estar confinado. Não é? Então, quando vocês se sentirem muito isolados,
liguem para alguém. A questão do atendimento remoto, que a gente hoje está se colocando muito em prática, né? Essa questão das lives, é um bom momento. Em outro momento, se você estiver muito só, ligue com uma pessoa, saber como é que ela está. Então, veja, uma simples ligação faz com que você quebre o paradigma do isolamento. Não é muita coisa. Não é algo que seja fora do normal. Só ligar para alguém, isso é uma prova de que você está incomodado com a situação que você está e que, de alguma forma, você quer ajudar essa pessoa. Nessa questão da flecha, da técnica da flecha descendente, é muito importante que o profissional, eu digo sim que de psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco, inclusive o professor, quando você vai fazendo as reflexões, é muito importante que você não ofereça as respostas para as perguntas. Deixa ele responder. Deixa o teu aluno responder. Deixe o teu marido ou a tua mulher responder, né? Para que ele possa refletir em cima daquela ansiedade, daquela ameaça, digamos assim, que ele está sentindo. Deixa, porque senão não significa nada, não adianta nada. É ele que tem que responder, não você. Ok? Então, minha gente, sobre crenças, era inicialmente o que a gente tinha a colocar para vocês. Eu gostaria de colocar, nesse primeiro momento, daqui a pouco eu falo sobre pensamentos negativos, o que são os pensamentos negativos, e faço também uma abordagem sobre ansiedade. Né? Tem gente que pensa que ser ansioso, estar sozinho no mundo, lê engano, viu? Ansiedade, o Brasil, eu me coloco à disposição de vocês para responder algum questionamento ou para tirar alguma dúvida sobre a questão das crenças que nós chamamos de crenças limitantes. Alguma dúvida? Érica, Ireide, a Mônica, alguma dúvida? Eu achei bem interessante, né, professor, porque às vezes essas crenças, como o senhor falou, a gente leva desde de criança mesmo, né? A gente acaba acreditando que temos uma certa limitação e isso nos causa um bloqueio, né? E levando isso para a sala de aula, é interessante a gente ter esse olhar mesmo para o nosso aluno. A gente não sabe como é a vida dessa criança em casa, né? O que ele ouve. Nós tivemos alguns relatos em reuniões passadas que as nossas gestoras colocaram, que alguns pais diziam para a criança, não, você é burro, você não consegue aprender isso, né? E só o fato da nossa gestora ter dito, não, meu filho, você é muito inteligente, você é capaz, você consegue. Então, essa criança abraçou forte a nossa gestora e caiu em lágrimas, né? Então, às vezes, esses alunos nos veem mesmo como um porto seguro para eles, né? Então, o que é importante que eles ouçam... É verdade. Deixa eu só aproveitar essa situação. Né? É muito importante e fazer um adendo, não é? Assim, com relação ao que está colocando, é muito importante que o professor tenha essa habilidade de ressignificar o pensamento do aluno. Porque ele já vem com essa crença, ele ouve muitas vezes em casa. Primeiro, essa questão da matemática. A matemática é difícil, então ele traz essa crença com ele já cria um bloqueio com relação, por exemplo, à matemática. Assim, meu filho é muito burro. Ele vai e acaba acreditando nisso.
Então, é muito importante que o professor, quando ouve esse tipo de narrativa do aluno, que ele tente ressignificar, ou seja, modificar, alterar a forma desses pensamentos que nós chamamos de pensamentos distorcidos ou disfuncionais, que não correspondem à realidade. É importante isso. Esse é o papel do professor, de psicólogo, digamos assim. Parabéns. É verdade, porque nós, professores, temos que ter a sensibilidade de conhecer, de entender que o nosso aluno ele já traz uma bagagem, ele traz um conhecimento com ele. Cabe a nós sabermos lidar com essas bagagens diferentes, porque cada um já traz na hereditariedade, né, as suas crenças, os seus comportamentos, os seus valores que foram aprendidos em casa, na família. Então, nós temos que ter essa sensibilidade para perceber que ele não está chegando sem nada, não. Ele já está trazendo as experiências pessoais dele. E com elas que nós temos que aprender a trabalhar, para que ele possa se desenvolver. Isso é fato, né? A gente não pode ter uma certa bagagem com ele, que traz de casa, não tem dúvida, e que muitas vezes existem até coisas negativas e que nós precisamos detectar e entender. Entendendo, toca a bola. Everton. Boa tarde, professor. Que é um prazer ter a sua presença com a gente. E, ao mesmo tempo que nós estamos falando que o aluno traz essa bagagem, nós encontramos os professores que também já têm suas crenças e que confundem a escola, né? Crenças, preconceitos, conceitos formados que não, vamos dizer, traz para que o aluno também absorva, não sei dizer formas erradas. Eu tive agora, me lembrei aqui, no período da graduação, uma situação até engraçada, que tinha um colega que ele usou na sala, né, um preconceito, falando que de beijar na boca, que não podia beijar na boca, porque ele era uma pessoa muito religiosa, só quando fosse para casar, aquela questão toda. E ele estava na formação, na graduação de pedagogia. Imagina essa pessoa levando esses conceitos, né, para jovens na sala de aula que estão vivendo e os professores também com vários traumas, vários problemas, e que essa pandemia, infelizmente, afetou muito a nossa classe, né? Como o senhor professores com síndrome de pânico, né? Professores com depressão, que vão voltar para a sala de aula e vão pegar essa situação que já não era fácil ele dar aula, e ele também levando esses problemas. Concordo, Everton. Realmente, deveria ser uma preocupação, né, do sistema, saber como é que está. Né? Vivi muito tempo no magistério, né? Eu particularmente penso que o primeiro que deveria ser ofertado um trabalho, digamos assim, mais psicológico é o professor. Gente, um trabalho psicológico, uma terapia, não é algo, digamos assim, extraordinário que vá diminuir a competência de ninguém. Psicólogo não trata de louco. Psicólogo discute com o seu paciente problemas inerentes ao dia a dia. Você pode fazer uma terapia, por exemplo, de uma vez por semana, ou melhor, uma vez por mês, 2 vezes, discutir o teu dia a dia, a tua sala de aula. E algumas vezes eu fui contratado, uma época, eram 2 escolas que eu prestava serviço, eu não vou dizer o
mas não é a escola da prefeitura, ele do Estado, era a escola particulares, para eu fazer o trabalho psicopedagógico diante das dificuldades de aprendizagem de alguns alunos, e era encaminhado, não é? E aí a gente fazia a avaliação, enfim. E algumas vezes, eu não vou entrar tão em detalhes, e algumas vezes a gente não estava no aluno. Não que o professor fosse incompetente, né? A questão não é de incompetência, a questão é de dia a dia mesmo. O professor, o psicólogo, o médico, ele é feito de carne e osso, não é? E com uma mente saudável ou não. Nós precisamos arejar as nossas mentes. E nós não fazemos isso. Essa é que é a questão. Nós não discutimos, digamos, os nossos problemas de ordem pessoal, porque muitas vezes nos é tolhido essa possibilidade, né? Professor não é super-homem, psicólogo não é super-homem, médico não é super-homem, tanto que todas essas pessoas também tiveram problemas nessa pandemia. O que você precisa é encarar de frente, é saber o problema que você tem e receber do profissional o devido atendimento. Usaria a técnica da psicoeducação para que a pessoa saiba e, a partir dali, cuide-se. Existem técnicas específicas, não é, que são tranquilas para que o paciente utilize. A vantagem da psicologia é que a psicologia não usa medicação e, portanto, não gera dependência. Porque existem algumas medicações que geram dependência, principalmente a medicação com que se trata a ansiedade, a depressão. Enfim, é isso mesmo. Eu acho, Everton, que o professor, né, ele digamos assim, eu vou dizer uma coisa que eu disse já faz alguns anos, não é de agora. No sistema de educação, o professor, ele faz ou não funcionar. Isso na minha opinião. Se o professor ele quer fazer funcionar ou não quer fazer funcionar, na minha opinião pessoal. Então, o professor ele tem que ser, como é que eu posso dizer assim, mais cuidado, melhor cuidado, sabe? E eu não vejo muita preocupação nesse sentido. Só para concluir, às vezes a gente pensa que cuidar do professor não está relacionado à valorização profissional, valorização financeira e até estrutura. Né? É importante, com certeza, ajuda no processo educacional e no bem-estar do professor. Mas essa questão psicológica, social, às vezes é muito deixada de lado para o profissional de educação, que hoje sofre violência por parte de alunos, pais de alunos que agridem, xingam, né? E tem todo um processo social aí que nós da educação estamos sofrendo. Ok. Então, professor Gildes, nós temos aqui alguns colegas inscritos para fazer alguns questionamentos também para o senhor. Tem inscritos o professor Marzílio, a professora Lourdes Santana, a professora Neia e a professora Gina. Então, pela ordem, nós vamos começar com o professor Marzílio. Pode ligar seu microfone, professor. Está ligado, eu acho. Marzílio. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Gilson Coutinho, né, também. Eu gostei bastante da discussão, gente. Olha, muito legal, muito bacana, muito esclarecedora, né? A gente precisava dessa discussão, desse debate. A Érica e o Everton também ajudaram a colocar uma linha para a gente poder começar a nossa discussão. Legal. Eu estava pensando assim, eu já estive em sala de aula por muitos anos, e eu tinha professores e professores, né? Muitos professores que eu me encontrei caminhando comigo,
alguns eles falavam das suas vidas pessoais de uma maneira muito negativa para o aluno. Reclamava sobre as contas que tinha que pagar, reclamava das condições que ele tinha, e como se estivesse jogando para o aluno os problemas que ele tinha, né? E eu encontrei professores que eram professores que contavam as mesmas histórias, mas de maneira positiva, né? Então, é isso que é interessante, que inclusive até o aluno, ele acaba se apropriando dessas informações e até jogando com o professor, nos relacionamentos aluno e professor. E eu achei isso bastante interessante. Professor, eu queria até, assim, pensando, eu espero que a nossa instituição, a CEMED, esteja preparando os professores para voltar à sala de aula, né? E espero que os nossos alunos não sejam massacrados pelos professores que vão estar falando sobre a pandemia direto, que perderam pessoas, que fazendo terror na cabeça dessas crianças, porque nossas crianças, elas são crianças carentes, são crianças pobres, são crianças que vivem em áreas de vulnerabilidade social, né? A gente não quer um professor que começa a bater mais ainda, né? Estragando a cabeça desses alunos com mais pressão. E eu só queria agradecer ao professor pelo esclarecimento, está sendo muito bom, e eu vou continuar aprendendo mais. Obrigado. Obrigada, Monteiro. Professor Geuso, o senhor gostaria de fazer o comentário? Ou prefere que os demais colegas falem e o senhor faz o comentário no final? Pode ser, no final. Tá certo. Professora Lourdes Santana, pode ligar seu microfone. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor. Quero dizer que para nós é um prazer estar aqui com o senhor. Com certeza, essa tarde está sendo assim bem proveitosa pelo seu discurso, pela forma como o senhor está colocando esse momento. E o que me chamou a atenção por coincidência, o que o senhor falou ainda há pouco em relação a procure ligar para um amigo, procure saber como ele está, ou então, se você próprio está se sentindo só, ligue para um amigo. E eu fiz isso hoje, não porque estava assim me sentindo só, mas porque eu ouvi dizer que uma colega estava num momento assim de conflitos com o marido, e eu liguei para ela, mas só que eu não falei para ela que eu soube que ela estava nesse momento. E a gente começou a conversamos, e aí eu comecei a passar umas informações para ela, e ela foi se acalmando até que ela me abriu para mim o que estava acontecendo. E aí nós conversamos por horas e horas e horas. Então, eu achei interessante quando o senhor colocou essa situação. Eu também tenho uma outra colega que está, nesse momento, sozinha. Os filhos foram para os Estados Unidos e ela ficou só. E, assim, quase que toda semana eu dou uma ligadinha para ela, vejo como ela está, pergunto como ela está, porque é o que você falou mesmo. Nós estamos, só de receber alguém procurando saber como estamos, isso já nos ajuda a diminuir aquela ansiedade. Então, eu gostei bastante desse momento que você colocou para a gente. É isso. Ok, obrigado. Obrigada, Lu. Agora, professora Neia. Se puder ligar seu microfone. Isso. Fica à vontade. Boa tarde. Tá falhando, eu não estou conseguindo ouvir. A professora Antônia Francineia, a Neia, né? Isso, tá. Boa tarde. Eu não estou ouvindo Boa tarde, professor.
É um prazer conhecê-lo, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde a todos os colegas. Realmente é um assunto muito intrigante, uma pessoa muito otimista. Oi, tá me ouvindo agora? Tá falhando muito, né, a sua conexão. Oi? Quer experimentar sair da sala e voltar de novo? Professor? Vou tentar tirar aqui desse funciona. Ok. Melhorou agora? Melhorou. Ah, saiu. Saiu da reunião. Enquanto Tá, vou tentar conectar no outro aparelho. Vou sair. Enquanto a Neia resolve esse problema de conexão, nós temos também escrito aqui a professora Gina. Professora, a senhora pode ligar seu microfone? Boa tarde, de novo. Obrigada, professor. Eu ouvi atentamente a sua explanação, fiz algumas anotações, e eu queria sair do campo dessa questão dos alunos, e pegar um pouco... Você está me ouvindo? É a Gina. A Gina. E pegar um pouquinho nessa questão do emocional, né? O senhor colocou muito bem que a ansiedade é um sinal de alerta, né? Eu, particularmente, me vejo como uma pessoa ansiosa, né? Mas sou uma pessoa resiliente também, e bem otimista, né? Então, essas minhas crenças, né? Eu tenho esse perfil. A minha dúvida é o seguinte: nós estamos há 4 meses em isolamento social. A gente, além da gente ligar os colegas, além da gente ligar para... Gina, eu só ouvi que você disse assim, nós estamos há 4 meses em isolamento social. Em isolamento social, né? Então, afastado de toda aquela convivência social, né? Trabalhando em home office, com uma série de acúmulos, né? Porque, além do trabalho, você teve que assumir as questões domésticas, a questão de casa, a questão mais preocupante da família, quem tem idosos em casa, etc, etc. E isso aumenta a ansiedade. A gente sente que todo mundo está emocionalmente diferente. Então, a minha pergunta é o seguinte: é possível, veja bem, associar as dores de cabeça, essas taquicardias que a gente está sentindo, a esse momento que a gente está vivendo? Quer dizer, a ansiedade, ela afeta as defesas do nosso organismo? Essa ansiedade, a taquicardia, a dor de cabeça, porque tem coisas que a gente não sentia antes, e hoje a gente está mais vulnerável. Então, será que esse confinamento, ele afeta nessas questões? Okay. Era essa a minha dúvida. Eu queria responder no final. Eu não sei se ainda tem mais alguém para fazer algum tipo de questionamento. Tem a professora Neia. Tá. A Neia? Isso. Neia, vamos fazer o teste agora? Oi. Vamos ver, melhorou agora? 100%. Agora sim. Boa tarde. Então, eu gostaria de verificar com o professor se esses conceitos que a pessoa leva, né, desde de criança, se esses conceitos que ele relatou, se estão ligados com a questão da autossabotagem. Porque eu já convivi com algumas pessoas que parece que ela não está disposta a tentar. E mesmo antes de tentar, já fala, não vou conseguir, isso é muito para mim. Eu não posso tentar essa promoção, não posso tentar, eu não vou fazer concurso porque eu não vou passar. E
assim, eu já trabalhei com uma pessoa que eu ficava doente do lado dela, que eu queria fazer muita coisa e para a pessoa nada ia dar certo. Eu falava, vamos tentar assim. Ah, não, eu já fiz isso não funciona. Não tem como, não. Não, mas vamos tentar. Não, 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 não. Assim, sabe? A pessoa que ela não consegue verificar nada novo e ela não cresce. E acha que não pode crescer. Até quando as pessoas dizem, olha, eu tenho uma oportunidade. Ah, não, mas isso não é para mim. Eu não posso. Isso não é para mim. Se teria a ver, né, com essas questões da infância, de como que essas pessoas, se tem também como mudar o pensamento dessas pessoas que já estão convivendo há tanto tempo achando que elas nunca podem sair do lugar. Primeiro, eu Era recomendo... essas minhas questões, professor. Pelo menos, primeiro, era uma psicoterapia, que sem dúvida tem possibilidade, sim, mas tudo bem. Eu respondo daqui a pouco. Certo. Então, nós temos só mais uma inscrita, professor, que é a professora Mônica, e aí a gente fecha essa primeira rodada de perguntas, o senhor responde e depois abrimos para mais perguntas. Pode ser? Pode. Eu não gostaria de falar sobre o pensamento negativo, que vai exatamente em cima da pergunta. Isso mesmo. Eu digo só essa primeira rodada de perguntas para o senhor falar, para depois dar oportunidade para os outros colegas também participarem. Mônica, por favor, fica à vontade. Ok. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Geus, colega. É a segunda vez que eu participo de uma palestra sua, de orientação. Eu estou muito bem, é muita energia dentro de mim, positiva. Eu tento policiar um pouco isso, porque eu acho que é demais, eu quero repartir tudo com o mundo, coisa boa. Isso é meu, não consigo... E eu vou dizer assim que minhas colegas... Eu comentei com minhas colegas uma vez que uma live que eu assisti do senhor me ajudou muito, porque eu estava muito filtrada em informações, me atingiu emocionalmente muito. Eu peguei uma coceira no braço, no corpo, incrível. Então, eu tenho certeza que eu falei isso para o pessoal. Então, foi muito importante, quando você falou, tirar um pouco, se desligar das informações, peneirar coisa boa e trazer as coisas boas para você. As pessoas boas que te... Entendeu? Eu gosto disso, me faz bem ligar para saber, até no PV, se uma colega está bem, para a Luciana. Eu sempre falo com algumas pessoas, somente Anne Eredibel, muito eu falo com ela, mando as coisinhas meia office fora do trabalho para dar risada, né? É normal. Agora, eu queria te perguntar em relação à crença meu pessoal. Tem a ver com o que eu vou falar? Por exemplo, eu fui criada numa família altamente em relação à religião, certo? Vou fugir um pouco, mas é mais o que eu te dizer. Eu tentei fazer isso, e eu, às vezes, eu fico assim, olho para os meus filhos, cada um seguiu uma coisa, entendeu? Um toma Santo Daime, um é católico, um não acredita em nada, um não sei o quê, mas eles são de bem, pessoas massas com energia boa. Então, essa crença aí tem a ver com isso, assim, que você é criado assim numa coisa e é normal, eu acho, né? Porque cada um seguiu o seu rumo, mas os pensamentos positivos continuam. Eu não consegui fazer com que eles seguissem a minha religião, que eu respeito todas, que eu bato tambor, tomo chá, eu sou de boa. Eu acredito no ser superior, Deus maravilhoso e amo. Tem a vez que eu falei, essa parte dessa crença, assim, que a gente cresce, aquele negócio, depois cada um, os filhos seguem um caminho diferente. Não sei, eu tento não me influenciar muito, porque eu não tive muita moral em relacionamento a essa crença, não, com meus filhos. O importante é que eu sei que que as coisas boas me fazem bem, e eu gosto dessa parte, me faz bem. E realmente eu peneirei muitas pessoas negativas, eu nem olho mais, eu deixo para lá. Um abraço, Jesus. Não sei se eu falei alguma coisa legal ou fugi do assunto. Sem problema. Posso responder, Érica? Pode sim, professor. Obrigada, Mônica. Obrigado também. Bom, começar pelo professor Marzílio, né, que ele fez algumas ponderações sobre a questão de
de alguns professores, né, quererem partilhar de forma negativa com o aluno, que nem sempre vai entender o que ele vai dizer, eu acho apenas lamentável. Eu também vivi muito isso na minha época de gestor de escola, né, principalmente no Colégio Brasileiro, que foi uma escola que eu aprendi muito lá. Eu devo muito a minha digamos, ao Colégio Brasileiro. Então, eu vi muito isso, né? Eu vi muito. E aí a gente tinha, de alguma forma, que fazer uma discussão mais aberta com o professor. Às vezes, professores, amigos, realmente, problema. Na realidade, cada pessoa é uma pessoa. Cada professor é um professor. Isso respondendo, inclusive, já até a Mônica, você recebe realmente, digamos, uma gama de informações, uma gama de procedimentos educacionais, mas quando você vai evoluindo, você pode, digamos, elaborar bem aquilo de forma diferente. Mônica, não existe alma gêmea, não existe. Esse negócio de assim que as pessoas dizem, isso é fantasia. Estou esperando a minha alma gêmea para eu me casar. Não existe. Nem gêmeos. A estruturação de uma personalidade é completamente diferente daquilo que você pode imaginar. As experiências do dia a dia, elas são internalizadas de forma diferente. Portanto, teoricamente educa da mesma forma, mas a formação de personalidade dela, a estruturação de personalidade dela vai ser diferente. Cada um interpreta de um jeito cada evento. Cada um de nós que estamos aqui, inclusive, reunidos neste momento, interpretamos de uma forma diferente. É assim. E a personalidade é muito diferente do que as pessoas pensam. Ela se forma até os 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Não existe também isso. O ser humano é de todos os seres aquele que tem a racionalidade, que se diferencia dos outros animais, e que certamente tem a possibilidade de adaptar-se. Então, é bobagem esse negócio de que, porque se forma a personalidade se forma até aos 10 anos. Não, depois disso não existe. Isso não é verdadeiro. Então, fique inteiramente à vontade para saber que seus filhos podem sim, e é bem normal, cada um seguir uma vertente religiosa sem nenhum problema. Vai de cada um, isso é normal. Eu queria responder à professora Gina. É possível associar as dores de cabeça, a ansiedade, a esse aumento? Sim, claro que sim. Né? Para isso, automatização. Né? Que são os eventos, são os problemas de ordem física, né? Aquilo que nós percebemos, tendo como origem a questão emocional. É fácil você estar confinado compulsoriamente, sem que você internalize nenhuma culpa, ela lhe ocasione alguns. Pode ser a dor de cabeça, sim. Pode ser outras coisas, pode ser, digamos, um ataque cardíaco que pode estar sendo desenvolvida por conta de uma ansiedade, não é? Ninguém gosta de estar confinado. Isso é fácil na situação que nós estamos. Você consegue suportar até um determinado momento. Mas no momento que você começa a perceber que aquilo passou a ser cada dia mais longo, que aquilo você não enxerga o final do túnel, isso começa a gerar uma aflição. Aí gera o teu sinal de uma ameaça. Começa a gerar uma ansiedade. Não é? E a taquicardia é um dos sintomas da ansiedade. Agora, eu quero dizer uma coisa. Necessariamente, ela não é um mal. Como eu disse, a necessidade é um sinal de alerta, para o bem e para o mal.
o que você não pode é fazer dessa ansiedade uma patologia. Daí gera outros transtornos, tá? E a União Mundial de Transtornos Decorrentes da Ansiedade. Esse é um dado que me foi apresentado pela revista Exame de junho de 2019, ou seja, do ano passado, onde a Organização Mundial de Saúde apresenta que 1 em cada 3 ou vão sofrer de qualquer transtorno de ansiedade. Então, portanto, isso é muito natural. Agora, é só não transformar isso numa patologia, tá, Gina? Se você tem dor de cabeça e sabe, o importante é que você busque a origem, para isso existem as técnicas, né? Isso é uma psicossomatização. Dentro dessa psicossomatização, você é capaz de buscar a cura. Às vezes a cura Não pense no psicólogo apenas como aquela pessoa que vai tratar um doido. Não, não é verdade. Tá bom? Bom, para a Neia, a pergunta para a Neia. Neia, eu gostaria só que você me desse um tempo para responder, porque eu vou falar daqui a pouquinho de pensamentos negativos e como existem pessoas negativas que se auto-sabotam. E esses, para mim, são os mais difíceis da gente trabalhar. Sabe por quê, né? Essas pessoas já enraizaram, elas já internalizaram de tal forma o pensamento negativo que, às vezes, a utilização de técnicas ela requer um tempo maior, tá certo? Ela requer um tempo maior. Tá bom? Então, acho que eu respondi todas as perguntas, já incorporei pensamentos negativos, né? Como lidar com os pensamentos negativos. Como eu disse, eles são oriundos das crenças limitantes, né? Então, assim, para que vocês tenham uma ideia, para você lidar com o pensamento negativo, não é você forçar a barra, forçar para ter um pensamento positivo que vai eliminar o pensamento negativo. Não resolve o problema. Porque pensamento não é controlável. Você quer muitas vezes controlar o pensamento, mas não dá, não é assim. Então, você tem que trabalhar o pensamento negativo de forma natural. Ok? Seguindo uma lógica. Essa lógica que sempre deve ser apresentada pelo profissional com quem você estiver trabalhando. Então, assim, para que você trabalhe o pensamento negativo. Esse é um ponto. Tá? E aqui, respondendo diretamente a questão da média. Olha só. Valorização que você comentou, que elas se auto-sabotam, o que elas fazem? Elas valorizam muito o pensamento negativo. Não é? Então, a ideia de terapia é valorizar menos o pensamento negativo. É que essas pessoas sejam menos negativas, porque quanto mais elas valorizam, o negativo vai aumentando, vai se tornando realidade. Então, é preciso que essas pessoas que se auto-sabotam sejam trabalhadas com técnicas específicas de ressignificação do pensamento, ou seja, você trabalha no sentido de que ela modifique, altere, apresente evidências de que existe uma outra forma de pensar. Por exemplo, vamos brincar um pouquinho com vocês. As mulheres dizem assim, são safados, não é? Será? Existem homens que não são. Porque da mesma forma, o
como pode dizer, as mulheres são, principalmente aqueles que tiveram experiências negativas. Então, essa questão do pensamento negativo, quando você trabalha na ressignificação, ou seja, na alteração da forma de pensar, trabalhe o mais rapidamente possível o pensamento positivo. Apresente alternativas, apresente evidências. Não dê valor ao pensamento negativo. Isso é o que você disse, Maia, né? É a autossabotagem. Isso existe. E ainda, como mais uma dica, é a gente não deixar que o pensamento, o comando das nossas emoções. Não é assim, eu não vou fazer isso porque não vai dar certo, eu não vou fazer aquilo porque eu não vou me inscrever no concurso porque o concurso tem carta marcada. Isso, na realidade, é um mecanismo de defesa que a pessoa faz para não, porque ela sabe que é difícil e ela está tentando já buscar uma defesa para caso ela não passe, aí ela já antecipa. O pensamento negativo, ele é engraçado, não é? Você pode observar, não, mas eu não vou usar porque eu não vou passar. Como é que ele sabe que ele não vai passar? Não é? Ah, não vou fazer um concurso tal, não vou fazer um concurso da CEMED, porque a carta marcada já tem A, B, C e D. Aí, vamos ver. Esse pensamento negativo, existem essas pessoas negativas. E eu digo a vocês, assim, é muito importante que essas pessoas negativas se afastem da gente. Né? Porque se a gente não estiver preparado, o pensamento negativo, ele contamina. Tá certo? Não se deixe contaminar por pensamento negativo. Né? Um outro ponto que eu acho importante para a gente trabalhar no pensamento negativo é você identificar o que é que te atormenta, o que é que te atormenta, o que é que te... Identifique. Na terapia, a obrigação do profissional é identificar. Porque a partir disso, sabendo o que é que está te atormentando, que gera o pensamento negativo, é que você precisa trabalhar. Ok? Uma outra questão que eu acho importante sobre o pensamento negativo é a questão de você saber elaborar, não é? O pensamento. Você deve investigar um pouco melhor, não é? Encontrar respostas para que você possa, de alguma forma, encontrar uma saída. Identifique, elabore, trabalhe, né? Investigue um pouco mais sobre o pensamento negativo. Claro que isso você faz numa terapia. Entende a importância do profissional psicólogo? Ok? Tem um outro ponto que eu também acho muito importante, ainda respondendo a Néia, não é? É a questão de você não gastar muita energia psíquica com o pensamento negativo. Sabe? Você elaborando, não deixando que ele tome forma, você precisa ressignificar o mais rapidamente possível o pensamento negativo por algo mais, mais positivo, de maior relevância positiva. Para você. Isso é muito importante. Isso combate bem o pensamento negativo. Não deixe que esse pensamento negativo ele chegue a dominar, digamos, o teu disco rígido da memória. Né? Isso gera crenças limitantes, isso é terrível. Tá certo? Bom, isso é que eu tinha sobre pensamentos negativos. Tem jeito de você trabalhar isso? Óbvio que tem. Existem técnicas específicas, principalmente a questão da
significação do pensamento negativo. Ou seja, modificar a situação. Procure sempre avaliar uma situação de duas maneiras, uma positiva e uma negativa. Isso é importante. Te dê a chance de ver algo positivo naquilo que você enxerga só como negativo. Isso é muito importante. Então, não deixe que ele, de certa forma, o pensamento negativo, ele incorpore as tuas emoções. Ele tome conta. Não, mas não vai dar certo. Não, mas eu não quero, não, eu não quero mais nem me casar. Já me casei. Gente, os relacionamentos dão certo e não dão certo. O futuro não será igual como o passado. Nunca vai ser assim. O que aconteceu, passou. Foi ruim? Pode ter sido. Pode ser melhor. Por que não? Temos a convicção de que existem alternativas diferentes para pensamentos negativos. É o que nós chamamos de a ressignificação do pensamento. Nem todo aluno é um aluno. Nem todo professor é igual aluno. Isso é importante. Ok? Sobre pensamento negativo, é o que eu tinha para vocês. E ficar aberto para qualquer colocação. Ok. Obrigada, professor. Abrimos novamente, colegas, para quem quiser fazer sua inscrição para perguntas, pode colocar aqui no chat que a gente vai gerenciando para o professor responder, tá bom? Isabel, Neia, Isabel Gubian. Oi, posso? Posso, Érica? Pode, Belzinha. Olá, colegas, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, professor, é um prazer conhecê-lo nesse momento assim tão, importante, delicado. Parabéns por todos os pontos abordados, parabéns pelo seu currículo. Nas suas falas, eu achei tudo muito interessante. Principalmente, destacando o papel, do psicólogo, que também é um ser humano, que também tem emoções, sentimentos, que também passa por ansiedade. Ainda bem que acontece isso, né? Se não acontecesse, aí seria anormal. Quando o ser humano não sentir mais nada, é porque é muito grave. Bom, várias coisas aqui me marcaram muito na sua fala. E uma delas foi a palavra ressignificar. Eu acho que isso aí já diz tudo. Nós estamos no momento em que a vida está aí fluindo, seja de que forma for, nós precisamos estar, sim, ressignificando tudo. O maior exemplo que eu tenho disso é que no nosso corpo até as nossas células estão se renovando a cada dia sem a gente perceber isso, né, professor? Verdade. E eu achei muito interessante também essa questão de lidar com os nossos medos, com as nossas emoções, uma forma de gerenciamento, dessas emoções, desses sentimentos. E para que isso aconteça, a gente precisa treinar, a gente precisa tentar nos conhecer, ter esse autoconhecimento, que não é fácil. Eu achei super interessante quando o senhor abordou aí a questão do preconceito, de as pessoas procurarem um profissional da área. Isso aí já dificulta, porque nós precisamos ter essa sensibilidade de, poxa, até aqui não está normal, aqui não está normal, eu estou precisando de ajuda, já é um primeiro passo, porque realmente lidar com todas essas situações que nós estamos vivenciando, as questões financeiras, a gente vê o ser humano, eu digo que a sociedade está cada dia mais doente, reflexo de tudo isso que acontece, e é muito preocupante, porque as pessoas não têm tempo ou não param para fazer essa autorreflexão. Será que já é o momento? Será que eu preciso de ajuda profissional? Como é que eu vou lidar com tudo isso, com esses sentimentos?
o medo, a ansiedade. O medo também, eu acredito que seja necessário. O medo também é um alerta. Deixa de ser normal quando já passa a ser recorrente, aí sim já vira uma patologia. E outras situações, a gente sabe disso também. E às vezes nós não estamos nem percebendo que aos poucos a gente está sendo absorvido por tudo isso, né? E uma forma, assim, eu digo que tem certas coisas na vida que a gente precisa treinar. É treino diariamente, a questão da paciência, a questão do autocontrole. Você sai no trânsito, você vê uma pessoa que já quer matar a outra por causa de uma briga no trânsito, a pessoa está armada e ali já vai uma vida. Ou seja, o autocontrole não é fácil. A gente precisa, assim, trabalhar isso. Nós somos testados diariamente. Precisamos identificar, né, esses nossos medos, ansiedade, aceitar também isso, né, de que forma a gente está vendo isso, e tentar sair. Perceber que aquele medo, aquela ansiedade não faz parte do nosso corpo. Aquilo ali é externo. Aquilo ali não é o meu braço, não é a minha perna. Aquilo ali foi, às vezes, adquirido por alguma situação, mas que eu posso sair daquilo também, né? E como é que eu vou sair? Se eu começar a agir. Como é que eu vou agir? Procurando meios, procurando mecanismos, procurando profissionais, através de técnicas. Que bom que o comportamento ele pode ser modificado, né, professor? Que bom que são questões comportamentais. Então, agindo assim, através dos nossos valores, a gente consegue também cuidar um pouco da nossa saúde mental. Eu sempre digo que as pessoas, elas vão muito pelo visual, pelo físico bonito, e esquecem que o corpo também precisa da mente. Então, parabéns aí pelo tema, maravilhoso. Quem dera nós pudéssemos ter mais momentos como esse. Em outras reuniões, nós já também questionamos isso com os colegas. Como será essa volta dos nossos alunos, dos nossos colegas professores? Como será que a secretaria está se preparando para lidar com tudo isso? Porque nós vamos ouvir muitas coisas, situações não muito agradáveis, e nós precisamos estar bem, com a mente bem, para poder motivá-los, para poder dizer que existe em tudo também um lado positivo, depende do ponto de vista de cada um, de como você encara, né? Eu até brinco com exemplos que às vezes eu, conversando com as minhas amigas, a questão da separação, né? Eu tenho amigas que passaram por situações terríveis de separação. Eu tenho uma amiga que hoje em dia está super feliz, graças a Deus, mas no momento que ela se separou do primeiro casamento, ela tentou se matar, se jogou na frente de um caminhão e, por sorte, não morreu. E tenho amigas que se separaram, beleza, me deixou, então agora eu vou me cuidar, eu vou para a academia, vou ser feliz e vida que segue. Então, as pessoas são diferentes. A mesma situação, as pessoas reagem de formas diferentes. E é isso aí. A cada dia a gente enfrenta desafios e não podemos deixar de ver o lado positivo em tudo também, né, professor? Sim, obrigada, era essa a minha contribuição, professor. Obrigado. Muito boa. Obrigada, Bel. Professor, nós temos também mais 3 inscritas, a professora Lourdes Aiden, professora Eliana e professora Rúbia. Mas antes de passar a palavra para a professora Lourdes Aiden, eu gostaria de comentar que o professor Daniel Mello citou Cecília Meirelles aqui no chat. Ele colocou: a vida só vale a pena reinventada, né? Então, depois, se o professor Daniel também quiser, a gente coloca ele na inscrição para falar logo após a professora Rúbia. Então, professora Lourdes Aiden, por favor, pode ligar seu microfone. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu sinceramente, estou, assim, felicíssima da vida, porque mexer com o eu de cada um, isso é importante, né? Nós sabemos que nesse momento, nós somos todos iguais, não só nesse momento, mas nós somos todos iguais, com a diferença comportamentais, claro, né? Então, o que eu tinha separado é mais ou menos o que a Isabel acabou de colocar, né? Que eu fiz um aparato aqui, assim, uma ideia, porque uma pessoa se abala facilmente
tantos problemas diários e muitas vezes nem percebe. As pessoas às vezes não percebem que os sintomas de ansiedade, muitas vezes a pessoa se sente culpada, muitas vezes através das frustrações, porque não conseguem lidar, né? Por que elas não conseguem se sustentar com um pensamento positivo? Porque é muito fácil para nós dizermos assim, tem que buscar uma ajuda. Muitas vezes a pessoa nem percebe que precisa de ajuda. Né? Eu tive o caso de uma professora que ela estava em sala de aula e saiu correndo para a rua, né? E não retornou mais. Né? Então, essas pessoas, elas não percebem que elas estão ficando doentes. E isso, aí a minha pergunta é o seguinte, precisar de ajuda? Precisamos, todos nós precisamos, principalmente nesse contexto que estamos vivendo agora. Mas será que isso não seria o autoconhecimento, uma ajuda para o autoconhecimento? Eu preciso me conhecer. Será que essa pessoa, quando ela sai desse equilíbrio pessoal, será que é porque ela perdeu o rumo do autoconhecimento? Esse é o meu questionamento. Obrigada, professor. Por nada. Obrigada, Lurdinha, pela sua contribuição. Passo a palavra agora para a professora Eliana. Pode ligar seu microfone, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Geusos. É um prazer estar com o senhor aqui. Mais do que um prazer, é uma necessidade, né? Então, foi muito bom, veio muito de encontro com as nossas necessidades nesse momento, né? Então, é um prazer estar com o senhor aqui. Eu queria falar sobre essa questão do pensamento negativo, né? Que é muito fácil, às vezes, a gente identificar isso no outro, é mais difícil a gente identificar na gente. Mas, quando a gente identifica no outro, isso começa a nos incomodar, às vezes até tira a nossa energia, né? A pessoa chega com tanta notícia ruim, que aquilo acaba absorvendo a nossa energia positiva e deixa a gente meio para baixo, assim, de uma certa maneira, tira da gente uma energia. E a minha dúvida seria o seguinte, como que eu devo abordar isso? Simplesmente falando para a pessoa, porque talvez eu não tenha essa metodologia, né? Ou indicando um profissional para essa pessoa procurar, porque é muito difícil, às vezes, a gente lidar com essa questão, né, do pensamento negativo, porque ele contamina, né, muitas vezes um ambiente, às vezes da própria parte do aluno, às vezes da parte de um colega de trabalho, e isso é muito ruim, interfere muito negativamente. Como a gente abordar isso? Porque eu acho que é uma questão que vai ser muito pertinente daqui para frente. As pessoas vão vir com notícias ruins, a gente vai ter que ter alguma forma de lidar com isso, para que isso não traga para nós mais prejuízo que também nós já tivemos nessa quarentena, né? E uma coisa que eu percebo muito também é essa questão da escolha, né? A partir do momento que você sabe que você está com aquele problema, com aquela crença negativa, você escolhe sair, você tem que escolher sair, por exemplo, eu escolho ficar bem, né? Ou a escolha não é minha? Isso está nas minhas mãos, a questão de eu escolher, ou essa questão não é minha? Essa é a minha segunda pergunta. Eu não consegui entender, eu não consegui ouvir. O senhor não está me ouvindo? Eu não ouvi as perguntas que você fez. Tá. A primeira é como abordar a pessoa negativa, simplesmente colocando... Continua falando. Ela colocou como abordar a pessoa negativa.
com o pensamento negativo, se é simplesmente combatendo o pensamento, mandando de volta uma coisa positiva, né? Ela vem com uma coisa negativa, você manda de volta, simplesmente devolver, ou de alguma maneira tentar ajudá-la a buscar, orientá-la a buscar uma ajuda, porque geralmente é uma coisa que se repete, né? Aquele comportamento. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, se é uma escolha, você buscar essa ajuda, você querer mudar, né, dessa sintonia do negativo para o positivo, porque às vezes me parece que a pessoa escolhe ser negativa, mas é um ponto de vista meu, que eu estou fora daquela realidade, né? Então, como é que se dá isso? A pessoa, ela escolhe isso ou é todo um contexto que está ali ao redor? Então, são essas duas perguntas. Obrigada. Obrigada, professora Eliana. Ok. Para fechar esse segundo ciclo de perguntas, passo a palavra agora para a professora Rúbia, e aí, na sequência, o professor Gilson responde, e depois abriremos novamente para mais perguntas. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu fiquei muito receosa, assim, de me expressar ou não hoje, porque esse isolamento, ele não me fez bem, ele não me faz bem, né? Por inúmeros fatores, me perdoem, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Então, até respondendo a Eliana, a pessoa, quando ela tem esse pensamento negativo, eu não escolho. Eu não escolho o pensamento negativo, ele vem a mim e eu tento sair dele. E a minha forma de sair desse pensamento é através do esporte, né? Por isso eu cross. É através de quê? Do esporte. Ah, tá, ok. Eu gosto de correr, eu procuro ocupar minha mente já para mim não ter esses pensamentos negativos, né? E eu me preocupo muito, professor, no retorno dessas crianças, justamente por isso. Nós vamos voltar com uma carga emocional já pesada, né? Devido a todos esses problemas. Imagina essas crianças também. Os pais estão tendo que ensinar a eles, né? Coisas que às vezes nem eles têm paciência de ensinar, e aí eles vão vir com esses traumas para que a gente trate, e aí a gente vai ter que tratar os nossos traumas e mais os que eles vão trazer. Então, assim, é uma questão assim, que me preocupa bastante, né? E a questão que o senhor falou da primeira parte, também daquele telefonema que você dá para sua amiga, né? Essa parte é muito importante. Essa equipe que o senhor está aqui hoje fazendo essa reunião, ela é valorosa, porque todo dia quase um deles me liga, me manda uma mensagem, um para o outro, sabe? A gente se preocupa um com o outro. A Gina é uma pessoa extremamente de coração bondoso, ela se preocupa com cada um de nós. Se ela souber que a gente está bem, ela sabe que o nosso trabalho vai render. Então, assim, tem sido muito complicado, assim, essa parte do isolamento. Eu não consegui controlar minha ansiedade sozinha, né? Realmente eu tive que voltar para tomar os remédios, né? Eu já fazia um tratamento de algum tempo, eu tive que voltar porque eu não me controlei, não consegui me controlar, tive uma crise de ansiedade, fui bater no hospital. E, assim, é muito complicado. A gente não escolhe ficar doente, né, professor? É isso. Muito obrigada. Obrigada, Rúbia. Professor... Mas você escolhe sair da doença, entende? Você escolhe buscar ajuda. É isso aí. É isso que eu quero dizer. Tem pessoas que se a pessoa escolhe ou não. Então, você está me dizendo que sim, você escolhe buscar essa ajuda e sair dessa. Você encontrou uma maneira de fazer isso. Parabéns. Obrigada. Professor, fique à vontade. Bom, eu vou começar vou começar de trás para frente, tá bom? Penso direito.
Fique à vontade. Tá bom. Acho que todos têm questionamentos interessantes, mas me chamou muita atenção a Rúbia, porque ela tem em se expor, porque não é tão simples assim, numa sala dessa que nós estamos aqui, mesmo de forma virtual, você colocar as suas fragilidades. Rúbia, parabéns, isso não é para todo mundo, não. Numa linguagem bem chula, né? Deve ser macho para fazer isso. Você veio aqui e disse que foi difícil, foi complicado você lidar com o isolamento social e que teve uma crise de ansiedade e voltou a tomar a medicação, enfim. Realmente não é tão simples assim, né? Você conviver com tudo isso. E eu me preocupo muito com voltar a assumir seus postos quando em verdade, os professores, nós professores, exercemos algumas lideranças inconscientes, nós somos modelos, nós somos exemplos para cada dos nossos alunos, nós somos formadores, não só de opiniões, mas de estrutura de personalidade. Gente, personalidade termina. Uma personalidade, ela se forma por parte que é herdada e parte que é adquirida. Essa parte que é adquirida, ela tem um... E isso vem ao longo da vida. Então, nós, professores, temos essa importância diante dos nossos alunos. Então, a Rúbia, quando comenta que o pensamento negativo ela buscou como forma de combater o esporte, bacana. Busque outras alternativas, tendo em vista que você até, assim, qualquer técnica que você aplicar dentro da abordagem cognitiva comportamental, que são essas, uma delas é essa que você colocou, elas exigem, assim, recorrência, treino, manutenção. Você faz hoje, você faz amanhã, você faz depois, repetição. Ressignificar o pensamento, se você não for firme nas suas decisões. Não é tão simples. Não é tão simples. E, às vezes, Eliana, não é uma escolha, é até uma escolha, mas, assim, existem pessoas que têm uma formação de personalidade frágil, ou melhor, uma estrutura de personalidade frágil, que não são capazes. E aí é que, muitas vezes, é importante a interferência de um terceiro para sugerir, porque ela não consegue enxergar e fazer essa escolha na prática de esporte. Não é? Ela poderia também, além da prática de esporte, ela poderia também procurar um profissional de psicologia. Eu sugiro psicologia porque o psicólogo não trabalha com medicação. A medicação, em geral, ela gera dependência, porque a sensação de alívio ela é imediata. Já nas abordagens da psicologia, o resultado é a longo prazo, mas é mais consistente. Entendeu, Eliana? E, Rúbia, o resultado ele é mais demorado, mas ele é mais consistente porque não tem a medicação. Ele vai te provando dia a dia com as repetições das técnicas que você está utilizando. Se você começou a praticar esporte, todo dia, se não fazia, faz mais vezes, repete o que você acha que dá certo. Ou com alguém que sugeriu, repete. Certo? Traumas, todos nós temos.
Saber lidar com ele, eu queria fazer uma parte para apresentar para vocês um conceito de agilidade emocional, que é de uma psicóloga, a Susan David, da Universidade de Harvard. Ela define assim: a agilidade emocional é a capacidade de aceitar e lidar com as próprias emoções, ou seja, ser emocionalmente ágil. É importante, daí eu ter comentado ainda há pouco sobre você conhecer, identificar quais são os pensamentos negativos que te atormentam, trabalhar de uma forma mais rápida possível, sem querer impor um pensamento ou algo que seja mais agradável para você, ou seja, um pensamento positivo. Entendeu? O esporte te fez bem, Rubem? Ok, segue. Outras técnicas podem te fazer bem, Rubem? Pode. Exercita. Faz a prática. O exercício mental, ele diminui o perigo respeito à nossa saúde mental. É necessário que nós venhamos a exercitar hábitos positivos, exercício. Todos nós temos, não é só você, Rubem, pensamentos negativos. Todos nós temos. Agora, como lidar com ele, nós precisamos, como disse a doutora Susan, saber, a capacidade de aceitar e saber lidar com as nossas emoções. Nós precisamos identificar o que temos. E, a partir disso, trabalhar em cima. Eu não... Nada de novo, assim, de pessoal. Mas, assim, eu acho importante e que as pessoas compreendam o trabalho do psicólogo. Porque, às vezes, as pessoas esperam do psicólogo um resultado muito imediato e não vem. É diferente. Porque nós não temos respostas prontas. E nós não damos respostas. Você vai construindo a sua resposta, Rúbia, ao longo do trabalho. Mas a consulta psicológica é muito cara. Combina com o teu psicoterapeuta que tu só pode pagar até X, ou Y, ou Z, ou sei lá quanto, ou que tu só pode pagar uma consulta, enfim, é importante isso. É isso que eu chamo de psicoeducação. Entendeu? Tem que haver essa afinidade entre as partes, porque senão não avança. Ok? A Isabel falou do gerenciamento das nossas emoções. Isso, Isabel. Nós sabermos gerenciar. Isso até me parece que tem alguns teóricos que trabalham nesse sentido, de gerenciamento das nossas emoções. Mas isso é um trabalho, como disse a Lourdes, aliás, Lourdes, eu quero dizer que é um nome muito forte, porque é o nome da minha mãe, né? Infelizmente que Deus já está com ela, né? Mas, assim, é uma questão assim, de... Gente, outra coisa que, assim, que é importante para nós, assim, não está escrito em nenhum que você não deve reconhecer as suas virtudes. Reconheça as suas virtudes. Eu sou bom nisso, mas eu sou frágil naquilo. Isso é autoconceito. Isso é você conhecer a si próprio. E aí é você fazer uma técnica que nós chamamos de introspecção. Introspecção é olhar para dentro de si.
apontar o dedo para os outros, mas não apontam o dedo para si. Porque eu sou gestor da minha escola, eu sou o dono da verdade? Não necessariamente. Então, isso é importante. Essa questão do gerenciamento, da agilidade das nossas emoções, para que a gente possa seguir em frente. Eliana, com relação à questão do combate, que você comentou, do combate aos pensamentos negativos, não basta querer. Às vezes existem pessoas, Eliana, como você mesmo ainda há pouco percebeu, que têm a personalidade estruturada de forma frágil. E isso é preciso um trabalho de ressignificação, que aí eu não posso te dizer quanto tempo vai durar, porque é um tratamento. É um tratamento. A gente julga nas pessoas aquilo que é mais concreto dentro da psicologia, que é o comportamento. O comportamento, ele é concreto, ele é observável. E aí a gente julga, faz até alguns julgamentos equivocados. Então é importante todos esses questionamentos que foram feitos, e é importante que cada um saia daqui com algumas reflexões. Por exemplo, o autoconhecimento é importante? Sem dúvida. Até para que você não perca o rumo, digamos, de suas posições. Para que você não perca o rumo das suas emoções. É importante que a gente saia aqui com a ideia de que passamos por uma situação difícil, o que depende de nós para a gente melhorar essa situação? Um pouco. Se cada um fizer um pouco por si mesmo, já é um grande passo. Né? É muito importante que nós tenhamos essa ideia de todas as perguntas, mas eu queria só acrescentar que é muito importante nós cuidarmos da nossa saúde mental. Eu não sei, eu nunca vi escrito em nenhum manual de que a gente usa 1%, 2%, 3%, eu não sei quantos. Da nossa mente. Mas eu sei o quanto ela é importante. Ela nos direciona com maior tranquilidade. Ok? Eu espero que tenha respondido a todos os questionamentos. Muito obrigada, professor. Mais algum colega gostaria de fazer algum comentário? Professor Daniel? Não? Então, professora Gina? Sobre esses pontos, não. Eu só queria agradecer mesmo, professor, gente. Que momento bom, né? Que maneira bacana de encerrar uma sexta-feira, né? De trabalhos, de desafios que tem pela frente, né? Professor Geusos, o seu gratidão mesmo por o senhor ter nos proporcionado esse momento, entendeu? Porque fez com que nós mergulhássemos nas nossas emoções, no nosso íntimo, e fizesse uma análise realmente do que a gente está passando nesse momento, o que o outro está passando, o que nossos alunos estão passando. Então, foi um momento assim, muito, muito importante, muito rico. Eu saí, assim, sabe, revigorada, até para ir com um ânimo de entender um pouquinho essas transformações que eu estou passando no campo emocional, assim como a Rúbia, assim como as colegas colocaram aqui, todo mundo
está vivenciando essa situação de uma forma diferenciada, mas essa situação mexeu com todos nós, com a humanidade, né? E que bom a gente ter um profissional com uma experiência do seu porte e que nos dá luz, né? Nos leva à reflexão e nos leva a melhorar, a discernir sobre esse momento. Então, muito obrigada em nome da equipe por esse momento prazeroso para todos nós. Tenho certeza que a gente vai encerrar essa semana de trabalho nossa assim, mais energizada, tá? E a gente espera também que não seja só esse momento, de vez em quando a gente pode recorrer para o senhor, possa recorrer, professor, que o senhor seja um parceiro do nosso setor. Muito obrigada, viu? Obrigada, professor, obrigada a todos, e vamos continuar nos ajudando, né? Gina, deixa eu só fazer um ligeiro comentário. Eu estou numa fase da minha vida que eu faço as coisas que eu gosto. E essas são as coisas que eu gosto de fazer. Há algum tempo eu deixei de dar aula, eu gosto de fazer psicologia. Há algum tempo que eu quero dizer... E hoje eu faço só psicologia e eu gosto. Bom, professor, que bom. Bom, a professora Eliana colocou aqui no chat, né, vivendo um dia de cada vez. E é isso. Professora Ireita, a senhora gostaria também de fazer essa consideração final? Foi muito bom a nossa conversa, o nosso encontro, né? Depois de também quantos anos reencontrar o professor Geuses. Não é? E muitos anos, né? Eu estou passando essa etapa do isolamento, do confinamento com a família. Eu fui uma das que primeiro me separei desse grupo. Eu estou separada do grupo desde março, porque eu me ausentei numa viagem. Quando eu retornei, eu já fui colocada no confinamento. Eu já não podia mais voltar para o convívio dos meus colegas, devido a ter vindo de um local onde era um centro epidêmico, né? Então, eu estou muito tempo sem ver meus amigos, realmente. E o que me ajudou muito, além de estar junto com duas filhas e o marido, foi a psiquiatra, a doutora Alessandra Pereira, Gildes, não sei se você conhece. Ela, no Instagram, ela faz um trabalho assim belíssimo, eu até dividi com algumas colegas aqui do grupo. Ela, diariamente, ela fazia uma agenda, e as pessoas iam acompanhando, e ela sempre colocava uma tarefinha para o dia seguinte, para você ir executando, desenvolvendo aquilo, para que você pudesse passar da melhor maneira essa fase ruim, né? Sem absorver essas coisas negativas. Deixasse o negativo e você começasse a trabalhar com as coisas positivas. Até hoje ela ainda está fazendo esse trabalho. Diariamente ela está no Instagram, ela faz lives, ou então ela deixa sempre os recados, e essas tarefinhas que ela passava, ela sempre cobrava no outro dia. Então, foi assim, uma pessoa, né, um programa que eu vi no Instagram, que ajudou muito, me ajudou muito. Que eu fazia. Inclusive, nós tivemos, como a professora Gina disse, nós passamos a executar também as nossas lições de casa, domésticas. Então, até quanto a isso, ela orientava. Ela dizia, faça um pouquinho todo dia. Tire um armário para hoje, tire um banheiro para o outro dia e vá fazendo aos poucos. Porque você vai se ocupando sua mente, e você vai passando mais positivamente por esse processo. Então, isso me ajudou bastante, e eu dividi com as colegas, pedi que algumas acompanhassem as lives dela e tudo, porque realmente foram muito interessantes. Então, aqui, em nome do nosso grupo, em nome da nossa amizade, quero agradecer, né? Você teve essa tarde aqui conosco, e como a professora Gina colocou, se pudermos, numa outra ocasião,
para nós seria muito bom, sim. Tá? Muito obrigada, professor. Tá certo, então. Eu posso, eu só me avisar quando a Érica fez, para eu me organizar, Edith. Eu me organizando para mim ficar tranquilo.